Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. Agora são 18 horas 3 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice, enfim, mercado financeiro como um todo. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, dá um joinha, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Usa aqui a parte de comentários para comentar, tirar dúvidas, sugestões, isso é muito importante. Porque essas dúvidas eu trago aqui nos vídeos, isso faz com que mais conteúdo seja gerado para vocês e também com certeza muita gente tem a mesma dúvida, eu consigo resolver dúvidas de várias pessoas ao mesmo tempo. Então sempre pergunta, sempre questiona, se eu falei alguma coisa que não concorda, alguma crítica, fica à vontade também, não tem restrição nenhuma, pode ficar à vontade, beleza? Compartilha, curte o vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do Telegram, assim como aqui no canto tem esse QR Code. Só entrar, escanear ali com o celular, entrar no grupo do Telegram, lembrando que é um grupo, não é um canal, uma lista de transmissão, é um grupo. Todo mundo fala, todo mundo pode falar, o pessoal fala durante o pregão, eu estou sempre lá, nem sempre estou falando, mas estou sempre observando, sempre leio muito o que o pessoal fala lá, e muitas vezes o que eu leio lá eu acabo trazendo, né, me inspirando para falar aqui nos vídeos para vocês. Beleza? Então entra no grupo, é de graça, fica à vontade lá, vai ser bem legal, tenho certeza que vai agregar muito valor, assim como eu sempre falo que de tudo que eu faço aqui, a comunidade lá do Telegram é o que mais agrega valor, é o que mais tem valor, porque a interação das pessoas de períodos de tempo de mercado diferente, pessoas que fazem operações diferentes, isso sem dúvida ajuda muito quem está começando. Beleza? Vamos adiante então, vamos falar de mercado. Primeiramente, vamos dar um overview aqui, né, do que aconteceu hoje. Bovespa subindo 0,34, dólar caindo 0,71, dólar futuro, desculpa, 0,65, o ouro subindo 0,80, café subindo 0,61, milho subindo 1,29, soja subindo 0,45 e o boi subindo 0,80, juros futuros DI 2025 caindo 1,57, beleza? Lá fora, deixa eu olhar rapidinho aqui, vamos aproveitar, vamos abrir aqui, vamos olhar agora aqui em tempo real, né? O mercado já está fechado lá também, mas deixa eu ver aqui como é que se comportou lá fora. Nós tivemos lá fora o Dow Jones subindo 0,90, o S&P subindo 1,11 e a Nasdaq, o QQQ subindo 1,31. O VIX, que é o índice de volatilidade, caindo 2,47. O dólar index, que é a força da moeda americana, subindo 0,02. Inclusive o dólar, né, que eu já tenho falado há um tempo atrás, tá forte, tá alto. Deixa eu olhar aqui também. O milho caindo, desculpa, lá fora 0,67. Nós tivemos também lá o boi caindo lá fora 1,70 e enfim, a soja aqui que também é interessante, deixa eu olhar a soja aqui, cadê? Soybeans, aqui eu olho, aqui a soja, 0,52% de alta, beleza? Agora sim, vamos começar falando do milho que a gente sempre fala, deixa eu botar aqui a marca d'água, eu particularmente não gosto, me atrapalha, eu acho chato, fica péssimo operar com isso. Mas eu coloco porque eu sei que às vezes tem gente que assiste pelo celular e fica olhando o celular ali, né? Fica bem pequenininho esse númerozinho, esse nome aqui no canto, então a marca d'água fica mais fácil de enxergar no celular. Beleza? Milho, gráfico semanal. Deixa eu botar o CCM FUT, não CCMF21. CCM FUT fazendo um candle aqui, mostrando força vendedora, né, no topo do canal. Então ele estava fazendo esse canal de alta, mostrou uma força vendedora lá, deu uma escorregada com a queda que ocorreu ontem, né? Uma queda de... a janela está aberta, sacanagem. Uma queda de mais de 3%. Se a gente colocar aqui no gráfico diário, dá para ver o que o milho fez aquela venda forte ontem, um candle vendedor forte, rompeu o fundo desse candle aqui. Hoje o milho subiu, né, e veio aqui no gráfico diário fechar esse gap que havia aqui, ó, entre essa região. Então ele veio aqui, fechou o gap, voltou um pouco. E se a gente olhar no gráfico de 60 minutos, se ele abrir aqui, dá para ver que ainda existe um gap grande aqui, né? Esse gap aqui, o que é um gap? Um gap é onde
tem uma região que não tem negócios, ou seja, só ocorrem negócios aqui num sentido, não tem nenhuma região, não tem negócios contra. Tá? Então isso aqui é um gap, é uma abertura de gap. Eu posso botar aqui o CCMK para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui, ó. Dá para fazer, ó, isso aqui é um gap, tá? Então, esse gap aqui faz com que mostra que o mercado tem muita força. De fato teve, né? O milho caiu mais de 3% ontem. Mas da mesma forma, ele fez um fundinho duplo aqui e subiu. Essa região aqui em cima, por esse gap, e se ele resolver romper aqui e começar a subir, ele tende a fechar esse gap. E se ele tende a fechar esse gap, imagina-se que essa região aqui tenha um magneto, ou seja, imagina como se tivesse um imã aqui em cima, que vai puxar os preços do ativo até chegar lá em cima. Se vai romper, aí é outra história, quando chegar lá a gente vai ver. Mas isso aqui é como se fosse um magneto. Então, vagarosamente, pode ser que o milho chegue lá. Dito isso, o que eu fiz ontem? No final, no aftermarket, eu fiz o que? Uma compra. Aqui onde está essa linha verde, eu acabei comprando ontem. Por quê? Porque eu botei o milho no gráfico diário e botei na média móvel de 8. Essa aqui é de 20, deixa eu botar de 8 aqui. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou inserir uma média móvel aqui. Depois eu removo. É que eu não gosto, eu uso uma média só, não gosto de usar várias médias. Mas eu vou botar aqui, ó. Vamos botar a média móvel de 8. Olha lá, aqui ela está aritmética, mas eu posso botar aqui exponencial. E vou mudar até o jeito dela aqui. Vamos botar ela um pouco mais fraca aqui, ó. É para ela perder um pouco da graça dela. Deixa eu ver se aqui ficou horrível de ver. Deixa eu botar um branco. Dá para ver. Ó, aqui a média móvel de 8. Bem humilde aqui, tá? O que dá para ver na média móvel de 8? Que ontem ele bateu aqui exatamente em cima da média móvel de 8. Como um dos setups que eu sempre gostei de operar foi a média móvel de 8, o que eu fiz? Olhei aqui, a média móvel de 8 sempre respeita, né? Na maior parte do tempo, quando o milho escorrega, respeita ali a média móvel de 8. Então isso aconteceu ontem. Ele bateu aqui, quando bateu na média móvel de 8, opa, vamos comprar milho, porque talvez ele resolva testar o topo novamente e eu vou estar comprando uma posição muito boa. Se resolver cair de novo, beleza, não tem problema, eu encerro a operação, boto um stop aqui embaixo. Qual é a vantagem de fazer essa operação? O stop é curto. Então eu entrei ontem comprado com stop aqui de 1 ponto praticamente, hoje considerando o aftermarket, ele já está fazendo 1 ponto, ou seja, aqui eu já poderia fazer minha redução parcial. Então a partir de agora eu já não perco mais dinheiro no trade que eu fiz ontem. Então essa é a vantagem de se operar média móvel, por exemplo, né? Muitas vezes isso acontece, não é sempre. Vai acontecer de chegar aqui e comprar na média móvel de 8, no outro dia ele abrir com gap aqui, eu tomar um stop, vai. Mas muitas vezes a chance é grande, principalmente depois de um movimento forte assim, dele retomar um pouco. Eu não estou dizendo que o milho vai continuar subindo, mas que pelo menos um repique aqui vai ser interessante, que eu possa operar esse repique, dado que a tendência principal é uma tendência de alta, então tem força para ele empurrar para cima, se o pessoal resolver continuar empurrando mais um pouco. Beleza? Então, essa foi a minha estratégia ontem. Lembrando que eu tinha comprado milho aqui atrás, fui até lá em cima, quando começou a cair eu encerrei a posição, deixei cair e agora eu comprei de novo aqui embaixo ontem e estou carregando essa posição. A melhor coisa que eu fiz foi comprar, esperar cair e comprar de novo, ou seja, ganhei na alta. Não participei de um pedaço aqui, né, até entender que ele ia cair de fato, mas não participei de grande parte da queda e agora estou entrando de novo. É assim que se ganha dinheiro no mercado. Muita gente comprou aqui ou comprou em qualquer lugar, quando ele começou a cair, encerrou a mão aqui embaixo, e aí ontem, quando ele começou a fazer um sinal, ou até mesmo hoje, quando começou a fazer um sinal comprador, não quis comprar porque tinha um candle feio aqui, ficou com medo de comprar e tudo mais, sendo que a tendência é de alta, ou seja, foi estopado e depois ficou com medo de entrar. Muita gente faz isso, é estopado e arrepia e tem medo de entrar. Tem que entender o contexto. Qual que é o contexto? O contexto é altista. É que nem eu falei vários vídeos atrás. Onde é que eu vou colocar o stop? Por que eu vou sair da operação aqui, nessa região, se aqui eu compraria? Né? Se eu olho no gráfico diário, tem uma média passando aqui, tá? E eu chego agora, por exemplo, ou chego, melhor assim, ó,
ontem, né? Terminou o dia, vou tentar passar um aqui. Não vou conseguir passar um. Coisa. Vamos tentar fazer assim. Não vai dar. Mas vamos. É que tá passando demais. Mas vamos considerar ontem, né? Terminou o dia aqui, então não tem esse candle branco. Terminou o dia aqui. O que eu olharia ontem no final do dia? Bom, parou em cima da média móvel de 8. É um ponto bom de compra. Se amanhã abrir e começar a subir, eu vou comprar. E boto um stop no fundo desse candle preto. Beleza. Então é uma ótima operação. Só que dificilmente o cara vai fazer isso. Ele tomou um stop de 3 pontos ontem e está chateado lá, tomando um baita de um loss. Vai chegar no final do dia e vai dizer, não, vou comprar amanhã porque agora vai. É difícil, né? Mas enfim, tem que ter estratégia. E o principal de tudo não é só concentrar tudo em um ativo, é ter o gerenciamento de portfólio. Beleza? Assim como eu falei hoje no grupo, o que eu fiz? Eu encerrei várias posições comprado em várias ações, comprei put de BOVA para pegar uma possível correção. Eu vou falar daqui a pouquinho de Bovespa. Mas o milho é isso aí. Por enquanto, tendência de alta, gráfico semanal, tendência de alta, média móvel no semanal apontando para cima, gráfico andando para cima, médias de 8, média de 20, as duas apontando para cima, ou seja, confirmando o movimento que o gráfico está fazendo, então nada a mudar na tendência, tudo certo. No gráfico diário, nós temos média de 20 apontando para cima, média de 8 ainda está apontando para cima, gráfico andando para cima. Por enquanto isso aqui foi só uma correção. O milho não vai desabar devido somente àquele candle ali. Pode ser que desabe? Pode ser que desabe, mas não porque fez esse candle aqui. Ele teria que fazer mais topos e fundos descendentes, virar as médias para baixo, andar um pouco, aí a gente entenderia que o milho poderia cair um pouco. Beleza? Aqui também, além da média móvel de 8, tinha esse topinho aqui. Também um ponto de suporte, bateu lá e voltou. Então eu tinha duas coisas a meu favor, a média e o topo anterior aqui, para segurar um pouco e dar um repique no milho. Já está fazendo aí quase 2 pontos de volta. E eu sigo comprado e estou no lucro por enquanto. Beleza? Deixa eu olhar o CCMU, que o pessoal gosta. Não mudou, a leitura é praticamente a mesma. O que a gente vê? Fez um candle vendedor forte aqui, no CCMU fica mais fácil. Por quê? Porque chegou a abrir com gap de alta aqui e o fundo desse candle está mais longe. Não chegou nem perto da média móvel de 8. Então isso aqui é simplesmente uma tentativa de venda. Toda tendência de alta, ou melhor, toda tendência, seja de alta ou de baixa, sempre vai ter candle contrário, vendedor ou comprador, enfim, candle contra a tendência forte. Porque sempre vai ter movimento contra a tendência. E muitas vezes é até armadilha dos próprios players, né, vamos dizer assim, das próprias instituições tentando angariar mais gente para continuar a tendência. Isso também acontece. O pessoal vai lá, realiza lucro, vende um monte aqui, muita gente chega aqui, toma stop ou entra vendido, achando que o mercado vai desabar na primeira tentativa e vende aqui embaixo, o pessoal entra e senta ali o laço de novo, comprando com força e o mercado vai embora. Então tomem cuidado, todo e qualquer movimento precisa de confirmação, principalmente a reversão de tendência. A gente sabe que 70% a 80% das reversões de tendência são difíceis de acontecer nos primeiros movimentos, ou melhor, quase todas as reversões de tendências falham, tá? A maioria das vezes falha, por isso que existe fundo duplo, porque ele falha uma e na segunda ele vai embora. Por isso que existe ombro, cabeça, ombro, porque ele falha uma, falha duas, falha três e vai embora. Ou ombro, cabeça, ombro invertido. Eu falei ombro, cabeça, ombro e desenhei ao contrário. Vai, tenta romper e volta, tenta romper e volta, tenta romper e volta e cai. É o tipo de tentativa de reversão. Então o cara que vai tentar sempre querer pegar reversão toda hora ou pegar rompimento, da mesma forma que reversão e rompimento são antagônicos, mas é a mesma coisa. Aqui um rompe para um lado e outro rompe para o outro, né? Mas a reversão e o rompimento é a mesma coisa. Por isso que sempre que tem uma tendência forte, a gente sempre tenta operar a favor da tendência. E aqui se a gente olha o gráfico de CCMU, vê todas as médias para cima, vê os candles apontando para cima, vê movimento comprador muito mais forte, muito mais candle branco do que candle preto. Por que cargas d'água eu vou querer vender? Né? Então, a tendência não mudou, seja no CCMU, seja no CCMK, o milho ainda segue
firme e forte, eu estou comprado e vamos ver até onde vai. Quando a tendência mudar, aí eu mudo meu ponto de vista. Basicamente, é assim que eu gosto de operar. Beleza? Vamos para o boi. Já no boi, a situação é parecida, porém cada um tem suas peculiaridades, vamos dizer assim. O que acontece? Boi gráfico semanal, o que dá para ver? Semana passada fez um candle branco aqui, né, rompendo um candle forte, que também era branco da outra semana, ou seja, a semana retrasada, que seria um candle de rompimento, porque ele fez um topinho, caiu e rompeu. Então beleza, fez esse movimento de alta aqui. E aí nessa semana ele rompeu para baixo esse candle aqui. Se a gente olhar no gráfico semanal, a média móvel de 8 está aqui, ele não chegou nem a tocar na média móvel de 8, como fez aqui há 3 semanas, 4 semanas atrás, onde ele escorregou também e tocou na média móvel de 8 aqui, fazendo um candle de topo a fundo aqui de mais de 12 pontos. Tá? O candle dessa semana tem aqui aproximadamente, isso também é 11, 12 pontos. Tá? O que a gente pode ver aqui? Se eu tirar o zoom e deixa eu botar o BGI FUT, que é mais fácil da gente ver, ó. Se eu tirar o zoom e olhar o BGI FUT, olha a tendência do boi. Que tendência é essa? Isso aqui é um gráfico semanal, onde tem uma tendência de alta indiscutível, não tem nem muito o que falar. Isso aqui é média móvel de 20, isso aqui é média móvel de 8, tá concordando também, apontando para cima. Eu posso colocar mais uma média móvel aqui, ou editar essa aqui, por exemplo, né? Posso colocar aqui uma média de 200, vai estar também virando para cima. Posso botar uma média de um período de 100, vai estar apontando para cima. Enfim, está apontando para cima qualquer tipo de média móvel aqui, porque a tendência do boi está clara há muito tempo. Dado que fez essa escorregada do boi aqui nos últimos 2 dias, dá para ver o que? Isso aqui nada mais do que é, por enquanto, né? Por enquanto, estou dizendo que vai ser. Por enquanto, é nada mais, nada menos do que apenas uma correção. Não chegou nem a tocar na média móvel de 8 do semanal. Ah, mas ele pode cair e fazer um movimento que nem fez aqui de 40 pontos para baixo? Pode, ou ele pode fazer um movimento que nem fez aqui de 6, 7, 8 pontos para baixo. Aqui está tudo certo, segue a fita, segue o baile. Tá? Então, por enquanto, a tendência ainda é de alta. O que acontece? Eu encerrei a posição ontem porque eu estava operando com base no gráfico diário, que é que eu sempre opero, e aí ele fez esse candle aqui que não me agradou. Tá? Esse candle aqui ele fez, beleza, pulou meu stop, eu estava comprado, até porque meu preço de compra não era muito maior do que isso, meu preço de compra era mais ou menos esse rompimento aqui. Então eu estava comprado, estava aqui, ganhava, perdia, e aí quando ele chegou aqui ele acabou pulando o meu stop, eu não estava nem na frente do computador, né, o pessoal viu ali e tudo mais, estava aqui e ele pulou meu stop, veio aqui embaixo. Eu não encerrei aqui, por quê? Porque eu peguei, tirei um zoom e olhei e falei, poxa, no gráfico diário ele sentou em cima da média móvel de 20. Da mesma forma que se eu pegar essa linha aqui, ó, onde estava o meu stop, e arrastar para baixo, olha onde que ele parou também aqui, né? Exatamente no topo anterior. Poxa, qualquer um que entende de análise técnica básica, análise gráfica básica aqui, não precisa ser nenhum gênio para entender o quê? Que ele fez um movimento, bateu aqui e que havia uma grande chance dele dar uma repicada, porque tinha um topo aqui atrás, uma região de suporte que seria forte, pois ficou 4, 5 dias brigando naquela região ali. Havia uma média móvel de 20 passando aqui, que também foi um ponto onde ele respeitou aqui atrás, tá? Então ele respeitou essa média não faz muito tempo, então a memória aqui está bem fresca. Poderia haver o movimento dele refletir um pouco para cima. No outro dia, o boi amanheceu subindo, tanto é que se eu baixar mais ainda, botar um gráfico de 60 minutos aqui, no outro dia ele abriu subindo e fez esse candle aqui, né? Deixa eu até apagar essa linha. Fez esse candle aqui que, convenhamos, foi um candle muito bonito aqui de quase 6 pontos, né? 5,60 pontos. Abriu, caiu, daqui a pouco virou para cima e foi embora até tocar lá na média móvel de 20 dos 60 minutos. E aí quando ele tocou lá, ele começou a perder força, foi. E aí quando ele começou a romper de novo aqui, eu acabei encerrando a minha operação antes de chegar nesse fundo. Porque eu achei que, beleza, pode ser que o boi vire para baixo. Eu olhei no gráfico diário, quando ele terminou o dia, ele terminou com um candle bem vendedor aqui, por sinal. É que ele tentou romper, tentou fazer o movimento que eu achei que ele faria e voltou. Ou seja, até então parece que eu errei, porque ele tentou fazer o que eu achei que ele faria e não fez. Voltou e ele fechou para baixo.
Ela nem fechou fraca, fechou um candle forte quase na mínima. Em compensação, hoje abriu com um gapzinho de alta. E aí, já no primeiro movimento do dia, deu uma chacoalhada boa aqui, né? Subindo mais de um ponto para cima e praticamente um ponto para baixo, ficou andando de lado o dia inteiro. Aqui, então, ele teve um movimento de alta, mas foi com base também no fechamento de ontem. Ele fechou aqui, então, considerando já na abertura aqui, já estava subindo quase 2 pontos, chacoalhou, e aí bateu aqui de novo, ó, tocando a média móvel de 20 aqui nos 60 minutos, assim como ele fez aqui atrás, ele toca lá e cai, vai, toca lá, olha o after, abriu aqui, tocou lá e caiu de novo, mais 1,3 pontos aqui. Então o boi, a tendência ainda é de alta? Sim, gráfico diário, a tendência é de alta, porque ele ainda não fez um topo e um fundo descendente, ele fez um topo aqui, caiu, fez um fundo aqui embaixo, ainda precisa fazer mais um topo aqui e precisa... Ou melhor, se amanhã ele romper esse fundo aqui, ó, aí caracteriza aqui no gráfico diário uma possível tendênciazinha de baixa num curto prazo. E aí a gente já vê aqui, ó, média móvel de 8 apontando para baixo, média móvel de 20 lateral. Então ele está começando a querer virar para baixo aqui no gráfico diário. Pode ser que ocorra uma correção um pouco maior. Então beleza, o cara que teve para comprar a boia daqui até aqui, quando comprou aqui, ele caiu. Como eu sempre falei, a tendência é a nossa amiga até que ela resolve terminar. Então, o cara que comprou aqui tomou uma paulada forte. É o famosa The trending is my friend. Não é my friend. É. The trend... Alguma coisa assim. The trend is my friend, but not in the end. A tendência é a nossa amiga, mas não no fim. Porque no fim ela sempre devolve um pedaço. Mas o cara que comprou aqui embaixo, devolver aqui 4, 5, 6 pontos, né? Tá dando risada. Né? Então assim, o boi eu tô de fora no momento, mas tô de olho. Eu tava esperando até o aftermarket de hoje, ver se ele não ia romper essa região aqui, mas não rompeu. Tá? Então se ele resolver virar para baixo, pode ser que a correção seja um pouco maior. Se romper esse candlezão branco aqui, romper esse fundo, pode ser que a correção seja um pouquinho maior, e aí ele pode corrigir, por exemplo, até aqui essa linha aqui, ó, que seria esse outro fundo. Então ele teria aí 6, 7 pontos para baixo de correção. E se a gente pegar aqui atrás, ele fez algo parecido, só que no gráfico diário. Olha o tamanho desse paviozão aqui, né? Ele corrigiu aqui 40 pontos, e ele está vindo aqui já a 10 pontos. Se ele for cair 40 pontos aqui, ele vai longe. Se ele for cair 40 pontos, ele cairia até aqui assim, mais ou menos. Então tem bastante espaço para o boi andar. Agora, se ele chegar e cair até aqui, cair mais 5, 6, 10 pontos, ou quem sabe nesse fundo aqui, ó, mais 12 pontos para baixo, ainda assim dá uma correçãozinha interessante, e aí a gente vai ver o que acontece com o boi. Eu vi gente comentando lá que os frigoríficos estão encerrando abates, estão parando de fazer abate, porque essa é uma forma que eles usam para mexer no preço do gado, no preço do boi. Então se o frigorífico para de abater, o cara que quer vender boi fica, opa, peraí, a demanda está diminuindo, então o pessoal começa a liquidar a operação na bolsa, o preço do gado cai um pouco, porque vai ter mais oferta, a famosa lei da oferta e demanda, e assim assado. Daqui a pouco fazem isso um tempo, param de abater boi, até a hora que resolvem começar a comprar de novo, e abater mais boi, colocar boi no mercado, e aí volta o ciclo do boi a começar a querer subir de novo. É aquela velha história. Isso aconteceu exatamente aqui, né? Ficou um bom tempo caindo, pode ser que aconteça aqui de novo. Se vai acontecer ou não, não sei, eu não prevejo o futuro. Só estou de olho no mercado. Agora, se ele fizer esse movimento que nem fez aqui preto, fizer esse candlezinho, já fez, né? Esse candle branco de hoje, e depois romper ele para baixo, aí pode ficar um movimento interessante que a gente pode pegar e projetar esse rompimento lá para baixo. Tentar fazer aí um 2 para 1. Olha lá, eu tinha traçado essa linha aqui antes, né? Olha lá onde é que ele vai, mais ou menos lá naquela linha. Ou seja, vai cair aqui 30 pontos para baixo. Na verdade eu tracei essa linha aqui, né? Então essa aqui seria esse topo aqui ou esse fundo aqui. Ó. Então tem um alvo grande se romper para baixo aqui. Tem que ter estômago, porque o boi quando resolve bater, ele bate com força. E
da mesma forma que quando resolve também subir, sobe com força. Então, imagina, olha um pavio desses aqui, o cara que achou que ele ia cair e não parar mais aqui, vendeu aqui na metade do caminho, que seja, tomou um paviozão gigantesco aqui, até se tivesse estômago ele estaria com stop lá atrás, beleza, se não, teria sido estopado bem feio numa operação dessa, então tem que tomar cuidado. Beleza? Mas, como eu falei, gráfico semanal, tendência de alta, gráfico diário, já as médias estão começando a concordar um pouquinho para baixo, né? E o gráfico também, então está começando a alinhar um pouquinho, uma tendênciazinha de baixo ali. Vamos ver até onde vai essa correção. Perfeito? Vamos adiante, café e CF. Olhar o futuro aqui, né? Mas a gente pode olhar ali o café, o contrato U, alguma coisa assim. Mas vamos lá, ó. Gráfico diário, café fechando lá em cima. Eu hoje ainda estava de olho no café pensando em comprar. Por quê? É aquilo que eu falei aquele dia, né? Ele rompeu essa linhazinha aqui desse canalzinho de baixo e está indo para cima. O que eu esperei, que eu ainda espero aqui? Eu espero uma correçãozinha. Tá? Eu espero uma correçãozinha, acho que ficaria mais interessante do que sair comprando a mercado aqui, porque o café é o café, né? Então, e aqui também, ó, tem uma resistência que é da própria do próprio canal, que seria logo ali em cima. Então, comprar aqui com um alvo de 2 pontos para tomar um stop de pelo menos aqui 5 ou 8 pontos, não é o tipo de operação que eu gosto de fazer, né? Então, eu esperaria aqui uma certa correçãozinha. Se fizesse um candle igual esse aqui embaixo, depois de fazer uma correção, aí ficaria interessante. Ou seja, se o café pega e faz isso aqui e depois faz esse candle aqui embaixo, apontando para cima, aí ficaria interessante uma compra aqui, porque ele respeitar essa linha de canal. Pode ser que ele vire para baixo e vai embora, mas seria uma posição para entrar comprado, né, com um risco-retorno que cabe no bolso. E também teria aqui, ó, esse topo aqui atrás, esse suporte aqui, que já foi suporte aqui, que já foi um topo aqui, e foi um topo aqui também, um suporte aqui, ajudando a empurrar o café para cima. Então, eu estou de olho, né? Estou de olho, como eu sempre falo. O café é um ativo que serve de exemplo para operar, do estilo de tem que esperar a hora certa. É um ativo que é ruim de operar, é um ativo bem complexo de operar, porque ele tem uma volatilidade muito alta, tem um spread gigantesco e é um ativo caro. Então, o cara tem que ter muito sangue frio, ou vai passar muita dor de cabeça com café, vai passar muita raiva. Então tem que tomar um certo cuidado. Não é um ativo fácil de operar. Uma das vantagens é que ele é bem técnico. Então, pelo fato de ser bem técnico, isso ajuda. Mas quando os stops são muito caros, também complica. A soja, vamos olhar a soja, ela segue no meio do caminho, tá? Então não tem nada para dizer da soja. Olha aqui, olha as duas médias. Tem média móvel de 20 e média móvel de 8. O que elas estão fazendo as duas? Estão simplesmente lateral. Nesse período aqui, então, ela ficou completamente lateral. Então, quando está aqui, o mercado está sem tendência nenhuma. Se o mercado está sem tendência nenhuma, eu não tenho nem ideia para que lado que o mercado vai. Eu não tenho nem ideia o que o ativo vai fazer. O que mais dá vontade de fazer é esperar chegar num ponto alto para eu vender e esperar chegar num ponto baixo para eu comprar. Basicamente é isso que dá para fazer. No meio do caminho, se eu não estou posicionado, eu fico de fora. Se eu estou comprado aqui, comprei aqui e está no meio do caminho, eu vou ficar de olho, porque o meio do caminho de um canal é uma região de resistência, pode bater e voltar. Então eu vou ficar de olho, se ele começar a voltar, eu realizo, espero cair, compro de novo. E assim vai. Vou ficar fazendo isso até a hora que eu chegar aqui e vender aqui em cima e ele me estopar e romper. Ou a hora que eu chegar e comprar aqui embaixo, ele me estopar e cair. Então é assim que a gente opera ativo lateral. Beleza? Então, soja nem tem muito mais o que falar. O dólar, deixa eu olhar rapidinho aqui. Ó, o dólar segue, eu quase caí da cadeira aqui, me arrumar, resvalei. O dólar, o que o dólar está fazendo? O dólar está seguindo esse canal aqui, é um canalzinho de alta, tá? Então está seguindo um canal de alta ali. Eu tinha feito um monte de desenho, se a gente olhar ele no gráfico semanal, dá para ver aqui que ele está fazendo, continua naquele canal de alta, porém está dentro de uma lateralidade. E quando o ativo está dentro de uma lateralidade,
tudo quanto é análise fica bem complicado de operar, né? Por exemplo, aqui ó, teria essa linhazinha aqui de um possível triângulo formando aqui com a linha de canal. Teria, mas também acho que ficaria até mais interessante. Eu queria ter que ajustar isso aqui, mas ficaria mais interessante. Agora ficou horrível essa linha. Teria que ajustar ela mais ou menos por aqui assim e aqui assim, né? Mas ficaria, pode ser que ele fique andando aqui, pode, mas é bem provável que aqui a lateralidade permaneça, né? Então o dólar aqui entre 5,50 e 5,70, 5,80 aqui é uma região onde ele está bem lateral. Como forma de provar isso, o que a gente vê? Olha as duas médias. A gente tem média móvel de 8 aqui, lateral, tá? Rompe para cima, volta, vai para cima, volta. Média móvel de 20 lateral. Duas médias lateral no gráfico diário, a gente só consegue enxergar um mercado lateral, um mercado que não tem direção nenhuma. Tá subindo dentro daquele canal? Tá, mas está bem lento, né? Bem lento, e isso é difícil de se operar. Se a gente colocar no gráfico semanal, nós temos aqui a média móvel de 20 para cima, de 8 virando de lado, mas também está com uma tendência um pouquinho maior no semanal. No diário aqui está um pouco complicado. Se a gente baixar o tempo gráfico, então, aí a coisa fica mais difícil aí, né? A gente teve média móvel subindo, média móvel caindo, média móvel subindo, média móvel caindo. Olha como cruza, né? Aqui fica ruim de ver essa média, eu sei, mas a gente cruza aqui, ó. Cruza para baixo, cruza para cima, cruza para baixo, cruza para... Aqui não chegou a tocar, cruza para cima, aí vai, cruza para baixo. Então tá bem lateral. Então tá difícil de operar, mas o dólar segue nessa região. E o Ibovespa, na verdade a bolsa inteira tá um pouco, né? O índice tá acima. Agora se a gente for olhar alguns ativos em particular, tá mais interessante. O Ibovespa tocou num ponto que eu mandei lá no grupo até hoje, um ponto que eu julgo importante, que é essa resistência aqui nos 121 mil pontos aqui, ó, pouco acima dos 120 mil, que é esse topo duplo que teve aqui em fevereiro desse ano, ou seja, é o topo desse ano, tá? Porque esses 125 mil pontos aqui foi, não, desculpa, aqui é fevereiro, aqui é janeiro. Então o topo desse ano está em janeiro, então esse aqui é o topo lá de fevereiro, que foi onde ele fez esse topo duplo aqui, antes de cair aqui 10%. Aí depois virou para cima e subiu. Então esse aqui é um movimento interessante. Tanto é que quando eu olhei o índice futuro hoje, e eu vou falar o que eu falei no início do vídeo, eu estava olhando o índice futuro aí durante o pregão e eu enxerguei esse ponto aqui, vi que ele bateu lá e começou a voltar. Inclusive o índice futuro no final do dia, se a gente botar aqui um gráfico, por exemplo, de 15 minutos, a gente vê aqui que no final do dia ele chegou a dar uma queda aqui, depois recuperou. Então quando ele estava aqui começando a formar essa queda, o que eu fiz? Eu estava comprado em bolsa, com vários ativos em swing trade comprado, que eu vinha comprando desde lá de baixo, conforme ia dando movimento de compra, dando oportunidade, eu ia comprando e comprando e comprando e comprando. Quando tocou lá em cima hoje, e eu comecei a ver que estava perdendo um pouco de força, o que eu fiz? Vários ativos que eu já estava lá com 10, 12, 15% de lucro, alguns mais, alguns menos, alguns no loss, obviamente. Eu encerrei várias posições que eu tinha hoje de swing trade. Inclusive uma delas eu tinha uma posição em BOVA11. Eu estava comprado em BOVA11. Eu estava comprado em BOVA11 desde lá de baixo, desde quando ele fez aquele candle lá no semanal. Foi esse candle aqui. Tá, então quando ele fez esse candle aqui, depois caiu e fechou esse candle branco, eu acabei comprando BOVA11, então só de BOVA11 que eu tenho mais de 5% de lucro. Inclusive fechei BOVA11 e vários outros ativos que eu estava no lucro, e ainda assim peguei e fiz uma compra de uma put, que é uma opção de venda, com um delta de mais ou menos 20, entre 20 e 30. É uma opção de exercício lá em 107, 108 mil pontos. Não estou achando que vai chegar ao mercado lá, mas se cair e a volatilidade aumentar, essa opção vai se valorizar e eu vou conseguir fazer um trade com a opção lá, que vai ser interessante. Eu gastei ali 200 e poucos reais para montar a operação e no lucro máximo ela pode dar mais de 10 mil reais, então dá um lucro bem interessante, tá? O porquê que eu fiz isso? Primeiro, chegou nessa região aqui, tá? É uma região importante. Segundo, fez um gráfico no diário que é um gráfico meio que um candle de indecisão lá no topo. Beleza, segundo ponto. Terceiro ponto, já está longe das médias.
Comparado com como é que ele vinha aqui devagarinho, está um pouco longe das médias. Beleza. Terceiro ponto, eu estava olhando aqui meus indicadores, que eu tenho um monte de coisa que eu olho aqui toda hora. E esse aqui, que é o Bollinger Band Wish, ou seja, que é o tamanho das bandas de Bollinger. Em vez de botar aqui as bandas de Bollinger, até tem aqui, ó. Em algum lugar aqui ela tá. Volume, não, aqui. O que é isso aqui? Acho que aqui são as bandas de Bollinger. É, aqui, ó. Em vez de botar as bandas de Bollinger assim que nem tá aqui, o que eu gosto de fazer? Eu prefiro usar só esse indicador aqui, que ele mede o distanciamento das bandas. Tá? Então eu sei quanto ela tá longe e quanto tá perto, é isso que importa. Então não polui meu gráfico aqui em cima. Então, o que eu fiz aqui? Eu pego o Ibovespa, boto um gráfico semanal, que é o que manda mais do que o diário, e eu tiro um zoom dele e olha aonde é que está o indicador aqui embaixo. Acho que a minha tela está... deixa eu fazer o seguinte. O meu vídeo está bem em cima. Agora dá para ver, né? Dá. Ó, olha onde é que está o indicador aqui, 10,81. Ele está lá nas mínimas que teve desde lá do ano passado, 2018, 2017. Ou seja, nós temos as bandas de Bollinger bem estreitas. Isso indica... Quer dizer, indica não, isso tende a mostrar estatisticamente que depois de muito tempo que o mercado contrai, que a volatilidade contrai, geralmente ele resolve andar um pouco mais, independente do lado. Não estou dizendo que vai cair, que vai subir. Quando a volatilidade contrai, geralmente ela explode um pouco mais. Por exemplo, aqui, volatilidade contraiu, depois volatilidade andou, subiu 13%. Aqui, volatilidade contraiu, tem que pegar o início do movimento aqui embaixo, né? Volatilidade contraiu, volatilidade andou, 16%. Volatilidade contraiu, aqui, volatilidade andou, 30%. Aqui atrás, contraiu, que foi aqui, caiu aqui, 15%, foi aqui atrás. Depois subiu de novo, que foi onde subiu aqui, assim vai. Mesma forma, aqui, vou pegar aqui, volatilidade bem pequenininha, olha o tamanho dos candles aqui, daqui a pouco, pum, explode para cima. Ou seja, ela pode explodir tanto para cima quanto para baixo. O coronavírus é o maior exemplo, né? Ela estava aqui um pouco mais abaixo, aí fez uma pernada, diminuiu um pouco a volatilidade, pum, olha o tamanho dessa pernada aqui da banda de Bollinger. Mas é isso que eu quero dizer. Dado que, aí eu junto tudo, o Ibovespa está tocando num topinho ali, um ponto interessante. O Ibovespa está com as bandas de Bollinger bem estreitas. Ibovespa está no gráfico diário fazendo um candlezinho ali um pouco mais fraco. Até agora no final do dia ele recuperou, mas antes estava um pouco mais fraco. Se a gente botar o gráfico de 60, dá para ver que ele já mostrou um movimento de venda aqui e fechou abaixo. Tá? E aí também, abril geralmente é um mês que termina ali o bull market do final do ano. Então a gente começa aquele bull market, começa lá em novembro, por aí, que é onde o setor varejista começa a pesar e tudo mais, e no final do ano, quase todos os finais de ano. Tanto é que se pegar aquela lista de ações do Ibovespa, né, que eu tenho ali, vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, Swing Trade, é o nome da planilha, que é como é que o Ibovespa se comporta ao longo dos anos. Ela não está bem completa, porque eu andei falhando aqui, mas cadê aqui, ó, Ibov mensal. Vou tirar um zoom aqui. Onde é que tira o zoom desse negócio aqui? Vou botar 90%. Ó, olha como é que funciona geralmente final de ano. Geralmente final de ano é um período mais positivo. Novembro já começa a ser mais positivo. Então isso tem dado desde 99. Mas se buscar até mais, dá para pegar do profit lá. Tá? Então geralmente aquele final de ano é um período mais positivo. E esse período geralmente começa a terminar lá por abril, maio, que também mostra um período positivo. Então é que aqui, ó, na estatística, ó, outubro, novembro, dezembro positivo, janeiro, fevereiro, março positivo, abril positivo, depois maio, junho começa a ficar uns meses um pouco mais fraco, né? Então geralmente aqui abril é onde termina esse período. Tem um nome em inglês até, que eu não me lembro exatamente como é que é o nome em inglês, mas tem uma sigla lá que o pessoal gosta de usar, enfim. Eu só sei que geralmente abril dá uma encerrada, porque entra também, o que acontece, que entra junto aqui, o período dos balanços. Então sai aqueles balanços final do ano lá que todo mundo esperava e o mercado já entra naquele rally de alta de final de ano e tudo mais, então faz aquela alta,
depois saem os balanços ali no início do ano e depois ali em abril, maio, período de balanço também, e aí a bolsa dá uma retraída, encolhe um pouco mais para o meio do ano e final do ano dá aquele rally de novo. É uma certa sazonalidade, dá para imaginar um U assim, ó. Não é exato, não é sempre, mas a gente sempre espera. E fica de olho, porque se alinhar esse tipo de coisa com as bandas de Bollinger lá embaixo, com o Ibovespa chegando num topo, né, com tudo isso acontecendo, com um gráfico mostrando que, opa, estou longe das médias também, aí, com base nisso, o que eu fiz? Montei a operação de put para tentar fazer um trade em opções de venda. Algumas, não encerrei toda a minha carteira, obviamente, algumas ações eu encerrei, botei lucro no bolso, outras não estavam muito boas, realizei o prejuízo e está tudo certo. Vou esperar. Se romper para cima, eu tenho ações compradas ainda com lucro, vou continuar. E na pior das hipóteses, eu vou perder aquele meu dinheiro da minha opção, que ela vai vencer. Eu comprei uma Q, então ela vence em maio, então eu tenho ali 40 e poucos dias ainda para vencimento. E se em 40 e poucos dias o mercado explodir para cima, beleza, está tudo certo, eu vou perder aquele dinheiro das opções lá, mas bem provável que o que vai valorizar nas minhas ações vai ser muito melhor do que isso. Beleza? Então essa é a importância. Voltando aí, iterando com o vídeo de ontem, não adianta ficar sempre só no milho, só no boi, só em índice, só em dólar, seja lá o que for que estiver operando, tem que gerenciar o portfólio inteiro. A gente perde numa ponta, eu tomei um stop no boi ontem, mas ganhei ontem no milho, hoje já estou subindo no milho de novo. Em compensação, eu realizei um monte de operação na bolsa com lucro em ações, já estou comprado em put, ou seja, vendido entre aspas, né, em bolsa, esperando que talvez corrija mais um pouco com opção, e estou sempre e ao mesmo tempo estou comprado em ações, então estou sempre gerenciando o portfólio para chegar final do mês, final da semana, final do ano, final da década, tá com capital sempre crescente. A gente vai perder e vai perder bastante em alguns ativos. Eu teve ações que eu perdi muito dinheiro já, teve ações que eu ganhei muito dinheiro. Por exemplo, Hering, a HGTX era uma que eu estava segurando há muito tempo, que eu estava com o preço médio dela lá em cima, ainda antes da pandemia. Quando caiu, eu esperei ela fazer uns fundos lá e marcar a tendência de alta, porque eu já estava meio descontente com ela, até comprei mais ainda, então puxei meu preço médio lá para baixo. Hoje a Hering sobe lá 30% e já me tocou lá para cima de novo. Ou seja, também eu tenho várias ações que eu mantenho a muito longo prazo. Klabin, por exemplo, é uma das que eu tenho há mais tempo na carteira. Mercado Livre é uma que eu tenho há muito tempo. Vou carregando. Tem outras ações também que eu carrego para o longo prazo que eu realizei só o que eu investi. Então eu pego lá e boto 30 mil reais sei lá, Sabesp, e aí Sabesp sobe 5, 6, 7%, pego uma entrada boa, sobe esse período, eu realizo o meu lucro, só que eu não realizo 100%. Eu comprei lá, nem sei quanto dá 20 mil reais, vamos supor que dê 1000 papéis, tá 60 pila. Vamos supor que dê, sei lá, 200 papéis, tá? 200 papéis Sabesp, eu comprei, deu 20 mil reais, subiu lá, me deu um lucro. No final das contas, em vez de eu realizar 200 papéis de Sabesp, eu vejo quanto é que eu ganhei. Ganhei 2 mil reais nessa operação, ou 5 mil reais na operação. Beleza, ganhei 5 mil reais, então quantas ações dá 5 mil reais? Dá, sei lá, 100 ações, 110 ações, 120 ações. Beleza, então eu vou realizar só o que eu investi, vou realizar 20 mil reais e vou deixar essas 120 ações na minha carteira. Ou seja, eu tenho esse dinheiro de graça, eu não gastei para ganhar essas ações. Se a Sabesp for a zero, na pior das hipóteses eu não perdi nada. Se a Sabesp crescer e não parar mais, eu já tenho ações dela na carteira. Então isso é uma forma também de montar carteira para longo prazo, não realizando lucro. Eu pego 50 mil reais, compro em ações. Subiu 10% a ação, beleza. Eu estou agora com 55 mil reais. Em vez de eu realizar 55 mil reais e botar no bolso, eu realizo 50 mil reais, volto o meu caixa original e eu tenho 5 mil reais de patrimônio na bolsa naquele momento de graça. De graça não, eu corri o risco, vamos dizer assim, mas eu tenho aquele patrimônio lá. Depois eu pego mais e assim vai indo. Não faço isso sempre. Quando é que eu faço isso? Quando tem bons papéis que eu estou comprado e eu acho que vai cair porque um motivo ou outro, graficamente vai cair,
e aí eu quero ficar com aquele papel, muitas vezes eu vou lá e realizo só o que eu investi para deixar ele cair um pouco mais, eu aguento o prejuízo naquilo que eu ganhei de graça, que está de graça mesmo, e chego lá embaixo e compro de novo. Ou muitas vezes eu quero comprar aquele papel, acho que vai cair, eu vou lá, vendo uma put daquele papel, né, vendo um lote de put do papel, e esperando que caia, e se for exercido na put, eu compro o papel naquele preço lá embaixo, porque eu quero ficar com o papel. Então tem N estratégias que a gente pode fazer para se posicionar bem no papel, independente do tipo de ação do papel que for e tudo mais. Então, mais uma vez, não adianta focar só em milho, só em boi e tudo mais, tem que gerenciar o portfólio. Não adianta, o trader, o Joãozinho da Silva lá, é muito bom porque o cara acerta tudo no milho, no boi. Como é que é o portfólio dele nos últimos anos? É isso que é o que importa. A gente não vai ver um grande fundo operando um ativo, e nem deve, né? Então, é assim que a gente mede a performance do nosso capital, e principalmente do seu capital, né? Todo mundo tem que gerenciar o seu próprio dinheiro e saber ali como é que vai se comportar ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Valeu, brigadão. Curte o vídeo aí, dá um joinha, confere se está inscrito. Até mais. Tchau.